Certa vez, Jesus estava pregando, não é? E ele foi interrompido por uma pessoa. A princípio, nós nos solidarizaríamos com aquela pessoa, mas o que acontece aponta para um lado obscuro na vida e em nossos corações. Lucas diz que um dia, enquanto Jesus estava ensinando, um homem no meio da multidão interrompeu Jesus e gritou: Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança. Lucas 12, 13. Agora, como eu disse, se nós estivéssemos naquela multidão ouvindo Jesus, depois de nos encolhermos com uma questão embaraçosa, Jesus ser interrompido, né, e aquela questão levantada em público e não falada com ele em particular, o que teríamos presumido é que provavelmente aquilo que motivou aquele homem não seria algo ruim, né? Provavelmente uma injustiça familiar, já que ele fala para Jesus falar com o irmão dele e dividir a herança com ele. É o que nós ouvimos, é o que nós ouviríamos. Mas o que Jesus ouviu? Jesus ouviu cobiça. E nós podemos ter nos retraído mais com a resposta de Jesus do que com o pedido do homem. Não é? Surpreendentemente, Jesus usou o apelo do homem por justiça não para repreender os opressores injustos, como talvez nós fizéssemos, não é? E falássemos sobre justiça social, mas ele usou aquilo para alertar não apenas aquele homem, mas todos os que estavam ali, todos os ouvintes presentes e nós, né, os ouvintes futuros, do maior perigo que a riqueza terrena representa para toda a alma que a almeja, que a deseja. Jesus respondeu assim: guardai-vos, ele começa dizendo, cuidado, e guardai-vos de toda a avareza, de todo o amor ao dinheiro, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância de seus bens. Lucas 12, verso 15. Não porque Jesus não se importasse com a injustiça, foi porque Jesus sabia o quão enganosa e espiritualmente perigosa a riqueza terrena era para o queixoso que clamou naquele dia a ele, que interrompeu ele para falar naquele dia, e para nós também, não é? Então Jesus emitiu um forte aviso para estar em guarda, ter cuidado, vigiar contra toda cobiça. Aquele homem estava diante do Deus encarnado. No que ele estava pensando o tempo todo enquanto ouvia Jesus falar? Praticamente nada. Ele estava pensando no dinheiro, no seu irmão, na injustiça que ele recebe, que foi feita a ele, no que ele deixaria de ter por causa da herança que ele não recebeu. E chegou uma hora que ele não aguentou nem esperar o fim, ele interrompeu Jesus com o seu problema, entre aspas. Então Jesus ele ilustrou com uma parábola poderosa o que estava acontecendo e nos mostrou o caminho para escapar de sua tentação, da tentação da cobiça. Agora, o que é cobiça? O último dos 10 mandamentos deixa claro o que é a cobiça. O último dos 10 mandamentos diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do seu próximo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, o emprego dele, a posição dele, o cargo dele, o ministério dele. Não cobiçarás nada de outra pessoa. Êxodo 20, 17. Cobiçar é desejar intensamente, não é, profundamente, o que outra pessoa possui, o que o próximo possui. Não é? É desejar algo que outro tem e que não haja alegria e deleite em teu coração por causa desse desejo, não é? Que eclipsa uma alegria, um deleite verdadeiro em Deus.
A cobiça é uma prima do pecado da inveja. Embora cobiça e inveja não sejam a mesma coisa. A cobiça é um desejo arrogante por aquilo que você não tem, por aquilo que não é seu. Ou, como eu já tentei explicar aos meus filhos quando eles eram pequenos, a cobiça é querer tanto algo que te deixa inquieto. Aquele homem interrompeu Jesus. Ou alguém assiste um culto, mas está louco para falar com alguém ou com o pastor no final sobre aquilo. E ele fala sobre aquilo no trabalho, em casa, com a esposa, com o esposo. Aquilo realmente o deixa inquieto. A cobiça quer o que o outro tem. Já a inveja está com raiva e desgosto porque o outro cara tem o que eu desejo. Então você vê que a cobiça ela é voltada para as posses do próximo. Já a inveja é voltada para o próprio homem que possui as coisas. Ou seja, por exemplo, a inveja levou Caim a matar seu irmão, matar seu próximo, seu próprio irmão, né, em Gênesis 4. Já a cobiça levou a Cã a tomar para si a capa, o tesouro proibido. Então, resultando na morte dele e de muitos com ele, da sua família, em Josué 7. A inveja levou Saul a continuar tentando assassinar o seu próximo, Davi, em 1 Samuel 19. Já a cobiça fez Davi roubar a esposa do seu próximo e depois matá-lo para encobrir o que ele fez, em 2 Samuel 11. Então você vê que tanto a inveja quanto a cobiça são pecados destrutivos, até mesmo letais, contra o próximo, mas por razões diferentes. Enquanto a inveja é um tipo perverso, doentio e maligno de valorização de nosso próximo, valorização entre aspas, né? Nós gostaríamos de ser ele. A cobiça é um tipo perverso, doentio e maligno de desvalorização do nosso próximo. Nós nos importamos mais com as coisas que ele tem do que com ele. O único mal da cobiça é que nós valorizamos mais o que nosso próximo tem do que ele é, né? Do que a pessoa que ele é. Desejamos as posses de nosso próximo para nós mesmos, em vez de amar nosso próximo como a nós mesmos. O que torna a cobiça uma forma particularmente hedionda de idolatria, como está em Colossenses 3, verso 5. Na idolatria literal, nós trocamos a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens semelhantes a homens mortais, a pássaros, animais, répteis, ou seja, a coisa criada. Nós valorizamos mais as criaturas do que o Criador, aquele que lhes dá valor real, ao homem e às coisas que foram criadas. Elas só têm valor porque elas apontam para Deus, para a sua glória. Romanos 1, 23 e 25. Mas a cobiça acrescenta outra dimensão a isso, porque nós trocamos a glória de Deus inerente a uma pessoa, o imago Dei, embora arruinada pela queda, né, a imagem de Deus, pelas coisas criadas que uma pessoa que é a imagem de Deus possui. E ao fazer isso, nós roubamos a Deus a glória que ele merece e roubamos ao próximo a dignidade que ele merece. Então a cobiça é uma forma de idolatria de dois gumes, não é? Quando cobiçamos, nós amamos as coisas mais do que a vida humana, mais do que a vida divina e mais do que a vida eterna. E é exatamente por isso que Jesus disse ao homem, à multidão e a nós, não é? A vida de alguém não consiste na abundância dos seus bens. Lucas 12, verso 15. Então Jesus enfatizou seu ponto de vista com uma poderosa parábola, né? Que é onde a cobiça leva. Então, a princípio, quando a gente ouve a parábola, não parece que tenha algo a ver com a cobiça. A terra de um homem rico, Jesus conta, produziu abundantemente. E ele pensou
consigo mesmo: o que eu devo fazer com essa abundância, com essa prosperidade, com esse sucesso nos negócios? Pois eu não tenho onde armazenar todas as minhas colheitas. E esse homem então lhe disse: olha, eu farei isso, eu derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores, e ali eu vou armazenar todos os meus grãos e todos os meus bens, né? Vou botar, hoje em dia a gente falaria no banco, investiria na bolsa. Então eu poderei dizer à minha alma: alma, tens em depósito no banco, guardado, muitos bens para muitos anos. Agora relaxe, coma, beba e divirta-se. Lucas 12, 16 a 19. Essa história parece ser sobre um homem que confia mais em sua carteira de investimentos do que em Deus, mas não diz nada sobre o homem que deseja as posses do próximo. Então, o que a parábola tem a ver com a cobiça? Porque Jesus contou essa parábola, não é tudo, não é? Tem tudo a ver. Nós só precisamos entender que essa parábola não é sobre a cobiça daquele homem, mas sobre a nossa cobiça. Jesus não aquele homem da parábola, né? Não é sobre a cobiça dele, mas sobre a nossa. Jesus não está nos mostrando como é a cobiça. Ele está nos mostrando aonde a cobiça nos leva. A tentação de cobiçar nos promete que se nós pudermos ter o que outra pessoa tem, nós seremos felizes. Jesus está prestes a nos mostrar o vazio dessa promessa através do destino daquele homem rico. Então, é bom atentarmos para como Jesus termina a parábola. Porque Deus disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e as coisas que você tem preparado, guardado, todo esse dinheiro investido, para quem será? Assim, aquele que ajunta, Jesus diz, tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus, é um tolo. É isso que é um homem. Ele está nos mostrando aquele homem. Ele diz: aquele homem, assim é o homem que ajunta tesouros para si mesmo e é pobre, ou seja, não é rico para com Deus. Lucas 12, 20 a 21. Esse homem tinha essencialmente o que a maioria das pessoas acredita que os fará felizes. O que quase todo mundo acha, mesmo que negue para si mesmo. Riqueza material e segurança, porque supõe-se que a riqueza material vai comprar segurança, não é? E felicidade. Aposentadoria e lazer e entretenimento pela frente. É o que aquele homem me diz: come, bebe, descansa, porque você tem agora para o resto da vida. Você está seguro, se tiver problema de saúde, você tem dinheiro. Então, muitos ao seu redor teriam cobiçado aquele estilo de vida, o estilo de vida daquele homem. Então, de repente, a morte trouxe um fim terrível para tudo na parábola. A vida cobiçada, que todo mundo cobiça, acabou sendo uma vida tola e trivial, já que, em última análise, não era sobre a vida, pois a vida nunca consiste na abundância de nossas posses. Isso levanta a questão fundamental: então, em que consiste a vida? E é isso que Jesus se volta a partir dali, em Lucas 12, de 22 até o 34. E a resposta de Jesus é bastante chocante. A vida de fato consiste em acumulação de riqueza. Um tipo de acumulação de riqueza que nos liberta do pecado da cobiça. Então, você pode dizer assim: espere aí, Jesus não acabou de dizer que a riqueza é perigosa? Então, não oriente sua vida para acumular riqueza? Não foi isso que ele estava dizendo? Não, não é? Jesus disse que certo tipo de riqueza é perigosa. Então, não oriente sua vida para acumular esse tipo de riqueza. Mas Jesus não é contra a riqueza. Jesus é contra a riqueza enganosa que acaba empobrecendo. Mas ele é muito a favor da verdadeira riqueza. É por isso que ele se baseia nessa parábola para nos encorajar a buscar o verdadeiro tesouro. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que haver de comer, nem pelo vosso corpo com o que haver de vestir.
pois a vida é mais do que comida e o corpo mais do que roupas. Lucas 12, 22 a 23. Então Jesus reitera aqui que a vida não consiste em posses. E ele continua: em vez disso, busque o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, foi do agrado do vosso Pai vos dar o reino. Providencie para vocês bolsas de dinheiro que não envelheçam, um tesouro nos céus que não acabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Versos 31 a 34. Aí está o fim, a morte da cobiça. A morte da cobiça é desejar e prover para nós mesmos, por meio da fé, um tesouro infinitamente mais valioso, mais satisfatório e duradouro, que não é propriedade de nenhum outro ser humano, mas nos é dado gratuitamente por Deus. E é, no fundo, o próprio Deus. Esse é um saco de dinheiro sem buracos. É um tesouro que não pode ser roubado, é um excedente que não acaba e nem corrompe o nosso coração. Não acaba com a morte, mas começa mais abundantemente com ela. Este é um tesouro tão libertador que nos liberta de viver para acumular inquieto, para acumular com medo, não é, a riqueza terrena, ou procurando segurança e felicidade. Em vez disso, nos faz viver uma vida focada na busca do reino de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Então, ele está dizendo para nós assim: persiga o verdadeiro tesouro com todo o seu coração. O homem rico não estava errado em querer acumular tesouros para si. Ele estava errado sobre o tesouro que ele queria acumular para si mesmo. É o que Mateus 6, 12 e 20 diz. Então, tudo o que ele queria era um paraíso de aposentadoria, totalmente financiada para os anos que estavam à frente, para a velhice, para os problemas, quando Deus estava oferecendo um céu de aposentadoria eternamente financiada pelo sangue de Cristo, da mais plena alegria e prazeres eternos. À sua direita, delícias perpetuamente, como o Salmo 16, 11 diz. O homem quis ser rico com o que não é vida, quando poderia ser rico com a vida sem fim. A beleza e o desfrute de Cristo. A beleza de Deus na face de Cristo. E Deus então o chamou de tolo. E talvez a única coisa mais tola do que a busca desse homem seja nós cobiçarmos o tesouro que esse homem possuía. E é o que caracteriza muitas das vezes a vida mesmo daqueles que conhecem a Cristo. Cobiçamos, sonhamos com isso, como nossa vida seria, como seria melhor, como seria mais segura. Chegamos até a acumular como ele tinha, da maneira com que ele via. Nós chamamos de independência financeira. Eu vou estar independente. Deus falaria tolo. Então esse foi o grande perigo que Jesus viu para o homem que pedia sua parte na herança. E é por isso que ele aproveitou essa oportunidade para explicar por que Deus nos ordena a não cobiçar, em Êxodo 20, 17. Jesus queria que todos nós guardássemos nossas vidas do amor ao dinheiro, como está em Hebreus 13, 5. Uma vez que, por esse desejo, Paulo diz, muitos se desviaram da fé e se traspassaram com muitas dores, em 1 Timóteo 6, verso 10. Apenas descobrir que tudo termina tragicamente com a morte. Então Jesus sabia que a liberdade de toda avareza, de todo amor ao dinheiro, que a Bíblia sempre chama de idolatria, só é possível se nós valorizarmos um tesouro superior. Não há outra maneira. É o único meio de vencer a cobiça. E assim a mensagem dele, nessa sessão de Lucas 12, é para nos proteger da armadilha que mergulha tantos na ruína e destruição, como Paulo diz em 1 Timóteo 6, verso 9. Nos instruindo a buscar o tesouro real, verdadeiro, superior
e eterno com todo o nosso coração. Porque Jesus sabia, e é bom que a gente saiba também, que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E isso determinará todo o resto em nossas vidas, agora e na eternidade. Que a gente ouça a voz de Cristo através do Espírito em nossos corações, hoje, tanto tempo depois que aquele jovem que queria a sua herança já partiu desse mundo. Amém, querido? Amém. Come to me.